Bora, meu povo! Fazer o quê? Esse blusão maravilhoso da virada que pode ser um vestido oversize, unissex, dá para todo mundo? Bora! A gente vai precisar o quê? De Bella Botanique, 3 novelos que eu usei, uma agulha número 3 e também, né, agulha de tapeçaria, tesoura e fita métrica. A gente vai começar fazendo uma correntinha bem comprida mesmo, porque a gente vai precisar de 152 pontos altos. Mas a gente vive perdendo a conta nas correntinhas, então a gente faz uma grande correntinha e depois volta fazendo os 152 pontos altos a partir da terceira correntinha da agulha. Você vai reparar que no final vai sobrar umas correntinhas que não foram utilizadas, mas isso não é problema. Outra coisa é que eu gosto sempre de tecer usando a alcinha de trás da correntinha. Assim a gente consegue um acabamento bem melhor. Olha lá como é que fica, ó. Fica como se fosse uma correntinha de pontos baixos. Maravilhoso. Muito mais simétrico e também muito mais resistente. No final, a gente vai ter um cordão com 152 pontos altos e lá no final vão sobrar algumas correntinhas que a gente não precisa se preocupar, porque é só a gente desfazer e arrematar. Depois, a gente vai pegar e vai juntar o primeiro ponto alto com o último ponto alto através de um ponto baixíssimo. Desse jeitinho aí. E já podemos começar a próxima carreira. É nessa carreira que a gente vai separar a frente, as costas e as mangas dessa peça. Então a gente já começa fazendo um leque que vai ser o primeiro separador no primeiro ponto. Então a gente vai fazer 3 correntinhas para subir, mais um ponto alto, 2 correntinhas de separação e mais 2 pontos altos. Esse vai ser o primeiro leque. Olha lá como ele é fofinho, gente! Agora a gente vai fazer os pontos para manga. E essa é uma carreira vazada. Então a gente vai fazer assim, uma correntinha, pula um ponto de base, faz um ponto alto no próximo ponto. Uma correntinha, pula um ponto de base, faz um ponto alto no próximo ponto. A gente vai fazer isso pelos próximos 31 pontos de base. Então, entre um leque e o outro leque, a gente vai ter 31 pontos de base, ok? Terminados os 31 pontos de base, quando a gente terminar de tecer, a gente vai fazer mais um leque. Só que dessa vez, em vez de a gente começar com correntinhas, obviamente a gente vai fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E aí a gente pode seguir para frente da peça. Aqui está a lateral, agora bora para frente. A frente vai ser exatamente a mesma coisa, uma correntinha, pula um ponto de base, faz um ponto alto no próximo, uma correntinha, pula um ponto de base, faz um ponto alto no próximo, só que dessa vez a gente vai fazer por 43 pontos de base. Feito o próximo leque, a gente vai fazer a segunda lateral, com 31 pontos de espaçamento entre o próximo leque e esse, e as costas, que vai ser justamente e até o final da carreira, com 43 pontos de espaçamento. No final da carreira, a gente vai fechar com uma correntinha e um ponto baixíssimo ali na terceira correntinha que a gente fez anteriormente. E com isso a gente termina a nossa carreira 2 e dá o shape quadradinho que a gente quer na nossa peça. E agora é só fazer a terceira carreira. Essa carreira ela é uma carreira de pontos cheios, então a gente faz 3 correntinhas para subir e sobre cada um dos pontos a gente vai fazer um ponto alto. Quando a gente chegar nas 2 correntinhas do leque, a gente vai fazer mais um leque. Então, nesse intervalo de 2 correntinhas, a gente vai colocar 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E a gente vai fazer isso sempre que a gente encontrar um intervalo de 2 correntinhas no meio do leque. Fora isso, a gente vai fazer sempre um ponto alto sobre um ponto alto quando a gente tiver um ponto alto e quando a gente tiver uma correntinha de espaçamento, a gente também vai fazer um ponto alto ali, ó. No espaço de correntinha da carreira anterior, a gente também vai colocar um ponto alto e onde tem ponto alto, mais um ponto alto e assim a gente vai até o fim da carreira. Termina com um ponto baixíssimo e já começa a quarta carreira, que é uma carreira vazada. Então a gente vai fazer 4 correntinhas dessa vez, vai pular um ponto de base e vai fazer o ponto alto no próximo ponto. E assim a gente vai por toda a carreira, lembrando sempre que quando a gente chegar no espaço do lequinho, a gente vai fazer mais um lequinho, e o lequinho daquele jeito, né? 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos.
A gente segue desse jeito, fazendo uma correntinha, pulando um ponto, fazendo um ponto alto no próximo ponto, por toda a volta, até chegar lá no final da carreira, que a gente precisa prestar um pouquinho de atenção, né? De fechar sempre ali na terceira correntinha, depois da agulha, pra gente ter um pontinho ali, não perder o ponto. E aí, gente, não tem segredo. É só a gente seguir intercalando essas duas carreiras, a carreira 3, que é a cheia, e a carreira 4, que é a vazada, até a gente ter um tamanho que caiba na gente. Mas que tamanho é esse, Tainá? Bem, como a ideia é que a peça seja uma peça oversized, eu teci até que a peça, a parte da frente, tivesse metade do tamanho do meu quadril. E você aí vai tecer até a peça ter metade do tamanho do seu quadril. Aqui deu 17 carreiras. E aí a gente está pronto para separar as mangas da frente e das costas. A gente vai dobrar a peça no meio e agora a gente vai tecer só pegando os pontos da frente e das costas pelo comprimento que a gente quiser. Para fazer as cavas, a gente vai fazer umas correntinhas ali juntando justamente esses dois lequinhos. Então a gente vai seguir com a próxima carreira. A gente vai fazer os pontos normalmente até chegar numa das esquinas e quando chegar lá, ao invés da gente colocar um lequinho inteiro, a gente vai colocar só 2 pontos no espaço de leque da carreira anterior. Depois disso, a gente vai fazer 11 correntinhas e no próximo leque a gente vai colocar apenas 2 pontos altos no buraquinho de leque, dobrando a peça. Assim a gente separa o buraco onde a gente vai enfiar o braço. Olha, a gente vai fazer a nossa cava de uma forma maravilhosa. E aí a gente segue pelo resto da carreira exatamente da mesma forma que a gente está fazendo. Nesse caso aí é uma carreira de pontos vazados. É muito importante que o número de pontos que você coloca embaixo do braço seja um número de pontos ímpar, senão não dá certo, tá, gente? Você pode variar a quantidade de pontos, você pode fazer uma cava maior ou menor, mas sempre atentando que esse número tem que ser um número ímpar. Quando você fizer dos dois lados, vai ficar a peça assim, ó, com uma correntinha juntando a frente e as costas da peça. A próxima carreira, nesse caso aqui, é uma carreira de pontos cheios, a gente vai tecer normalmente, só precisa tomar cuidado, porque em cada correntinha a gente precisa colocar um ponto alto também. Então, nesse espaço aí, se tem 11 correntinhas, você vai fazer 11 pontos altos. E não esqueçam de contar, porque isso pode dar problema. A gente vai até o final da carreira prestando atenção para fazer a mesma coisa na correntinha do outro lado e a gente fica com uma peça assim, ó, com esse shape. Depois disso, a gente vai repetir esse padrão de vazado e cheio, até a peça ter um comprimento que a gente quiser. Nesse caso aqui, eu quis fazer um vestido, então eu fiz mais comprido que eu pude, ficou um pouquinho acima da minha coxa, um pouco abaixo, ficou na minha coxa, gente, ficou curtinho. E aqui a gente consegue ver com detalhe a cava da nossa peça. Agora a gente vai para a última etapa, maravilha, que é fazer justamente as mangas. A gente vai prestar atenção aqui e vai começar a tecer a manga na lateral desse segundo ponto alto que a gente colocou ali antes de fazer as correntinhas. Então a gente vai fazer 2 correntinhas para subir e no próximo ponto, onde tinha a correntinha, a gente vai fazer um ponto alto. Isso aí vai contar como um ponto alto só, tá, gente? Agora a gente vai fazer uma correntinha, vai pular um ponto de base e vai fazer um ponto alto. Mais uma vez, uma correntinha, vai pular um ponto de base, vai fazer um ponto alto. E agora eu vou devagarinho pra gente fazer com calma essa parte, que eu sei que ela é mais complicadinha. Vai continuar seguindo. Uma correntinha, um ponto alto, pulando um ponto de base, até chegar no último ponto dessas correntinhas aí, ó, no sovaco. No último ponto, a gente vai fazer um ponto alto também, só que a gente não faz ele até o final, a gente tira só a primeira laçada. E aí, a gente faz um segundo ponto alto na lateral daquele ponto alto da carreira anterior, ali no ladinho, ó. E termina fechando os 2 pontos juntos. Então aí a gente faz uma diminuição. A gente faz uma correntinha, em seguida, pula o próximo ponto e faz um ponto alto. Faz uma correntinha em seguida, pula o próximo ponto e faz um ponto alto. E aí a gente segue normalmente até o final da carreira. Quando a gente estiver chegando lá no final da carreira, a gente presta um pouquinho de atenção. A gente segue fazendo, né, nosso esquema de pula um ponto, faz uma correntinha e faz um ponto alto.
E aí, quando chegar no final, não esquece de fazer essa correntinha e fecha a carreira em cima do ponto alto que tá lá na parte de baixo. Pronto! E aí isso aí fica valendo como se fosse uma diminuição. A próxima carreira agora, todas as outras, a gente faz sem nenhuma diminuição, sem nenhum aumento, segue normalmente. Aqui no caso é uma carreira de ponto cheio, né? Ponto alto sobre ponto alto sobre espaço. E aí a gente vai intercalar essas duas carreiras cheias e vazadas pela quantidade de carreiras que a gente quiser para fazer a nossa manga. Aqui a gente consegue ver como é que fica a junção do braço com o corpo ali, ó, dá pra ver bem as diminuições, como é que fica dos dois lados. Eu fiz essa manga por 14 carreiras. Você vai fazer, obviamente, dos dois lados, né? Os dois braços, você vai dar o arremate ali, tudo bem, tudo bom. E aí a gente tem a nossa peça praticamente pronta, maravilhosa, do jeitinho que a gente quer. A gente pode parar por aí, mas eu gosto de uma firula, então eu passei uma carreira de ponto baixíssimo, com uma agulha um pouquinho menor, eu usei uma agulha 2,5 dessa vez, em volta da gola. Como essa peça é um pouquinho pesada, é sempre importante dar uma reforçada na gola, que é onde fica o peso da peça no seu corpo. Então, basicamente isso, minha gente. Já dá pra sair lacrando por aí, maravilhosa, maravilhoso, porque é uma peça unissex, e seguir a vida. Bom ano, galera! Beijo, não caiam da escada e divirtam-se. Tchu, 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 tchu.